sou ex-criança índigo, expositor espírita, exilado de capela. Hoje sou candidato a presidente da Casa. Começando mais um Spiritcast. Sim, nós voltamos. Estava com saudade de vocês, meus queridos ouvintes do Spiritcast, esse programa maravilhoso que acontece todo dia 13 e todo dia 30. Obrigado ao Thiago Brito que nos lembrou que quando a gente fala todo dia 13 e 30, parece que é 1h30 da tarde, mas não é todos os dias 1h30 da tarde, tá? É só no dia 13 e no dia 30. Com esses jovens maravilhosos, mais cheirosos, mais bonitos, mais entusiastas da doutrina espírita que você encontra nessa interwebs, em todos os lugares, todos os streamings, no Spotify, no Deezer, no YouTube, em qualquer plataforma de streaming digital. E hoje nós estamos aqui novamente, como todos os dias 13 e 13, a gente nunca atrasa, né, Isa? Nunca atrasa. Nunca tá atrasado esse programa. Nem postagem. Quem discorda é clubista. Tá tudo muito em dia. A gente é muito pontual. E é por isso mesmo que nós estamos aqui pontualmente neste dia. Esse é do 30, Feliz né? Natal de 2020, gente. Tipo isso. E vocês já estão ouvindo essas vozes maravilhosas que com certeza vocês já imaginam quem seja, porque tá no título do vídeo. É legal que a gente sempre faz surpresa, né, Isa? Exatamente. A gente sempre faz surpresa, mas não faz o menor sentido. Tem tipo a foto do cara. Exato. Não faz o menor sentido. Diretamente de Beraba, esta menina que aqui tá mostrando Helena, mas não chama Helena, o nome dela é Paloma! Dá seu bom dia pra nós! Bom dia, galera! Tô adorando estar aqui com vocês. Muito legal, muito produtivo também, né? Nessa manhã que começou às 9h30, na verdade, né? Mas já são 10 e vamos lá. Não, pontualmente. Espírito Lógico. de luz é sempre pontual. E junto dela, nós chamamos aqui também este menino de São José dos Campos, que não... Você tá em São Paulo, né, Tô em São Vitor? Paulo. Vitor Abranches! Bom dia. É uma felicidade estar aqui, é uma honra ter sido convidado por este amigo Henrico. Nossa, eu achei que ele fosse falar mal de você. Eu também tava esperando de vocês. Esse Eu amigo, me perdi, eu esse fiquei amigo nervoso. meio... Eu sou muito né? tímido. Esse amigo aí. Esse amiguinho. Não, mas é porque eu conheço o Henrico há bastante tempo já. Assim. A gente assistiu La La Land junto. É verdade. Nossa, eu fiquei bad depois desse Melhor filme. filme de Você todos os contou tempos. dessa história mesmo, é verdade. Trauma coletivo. Ontem a gente chorou e se O abraçou. Henrique já emprestou o apartamento dele pra eu e Morgana irmos no Tusca. Sapatinho, você deixou. Não sei se isso vai pro ar. Não foi no Tusca, não. Desculpa, não foi no Tusca. Foi não. no evento espírita. Lógico. Isso, Lógico. com muitos estudos doutrinários. Mas então, ir em festa foi algo que eu só comecei a fazer depois que eu me formei, porque durante a faculdade eu achava que eu não podia ir em festa, por ser espírita. Mas peraí, então você não tinha nenhum amigo não espírita? Você achava que você não podia andar com gente que não era espírita na faculdade? Não, eu andava. Eu fazia faculdade, né, eu fiz física, mas eu não ia em festa, em balada, porque é um ambiente pesado, muitos espíritos obsessores querendo sugar suas energias. Eu, pelo contrário, estava lá em todas as possíveis para ajudar a acolher esses irmãos. Era pra trazer o pessoal de dentro do ambiente. Não perdia uma. E aí, eu morava com mais 5 meninos, né? Então, a gente tinha que ir pra prestar nossa solidariedade às outras amigas que precisavam de acolhimento lá naquele momento. É por isso que, tipo, tem muita menina que vai de glitter, né? Que é pra iluminar o ambiente. Pra refratar o próprio brilho De ali. preferência, quanto mais glitter, melhor. Eu já ouvi muito isso nas festas que eu ia no carnaval. É um ponto de luz, né? Eu ouvia isso direto, que eu não podia ir nas festas porque seria dar vazão às más inclinações. Uau! E aí eu nunca fui, porque eu acreditava. Aí depois que eu parei de acreditar, eu passei a isso e fiquei muito mais feliz, né? Com certeza. Lições de vida hoje, aqui do A Spiritcast. gente tá lá pra iluminar o caminho dos outros, dos perdidos. Quem foi que te tirou da perdição, ô Helena? O cursinho. O cursinho. Você pode corrigir sua fala. A reforma íntima através do Foi bem cursinho. isso, gente. Porque eu fazia faculdade de fisioterapia e eu queria prestar medicina. Então eu tranquei a faculdade e voltei pro cursinho. Então eu tinha que abdicar, né, dos eventos. Foi a minha cura. Tá vendo, gente? O cursinho também é evolução espiritual. Tá vendo? Falando nisso de amigos não espíritas, eu morava com pessoas não espíritas. Todas as meninas da minha casa eram não espíritas. Então, às vezes, assim, caía um copo lá na cozinha, batia na minha porta. Ou, vai lá na cozinha, porque aconteceu um trem estranho lá. Deve ter um espírito. Eu falei, gente, não era uma vez, 2 vezes. Sempre acontecia isso. Aí era aquele momento, barulho estranho na casa. Tem um espírito aqui? Você tá vendo um espírito aqui? Chama Paloma. Era bem isso. Esses dias eu tava lá em Campinas, aí um cara virou pra mim e falou assim: como é que tá a tua mediunidade hoje? Do nada, ele chegou e perguntou
perguntou isso, do nada. Era um morador de rua, na rodoviária. Eu falei assim, como assim, cara? Por quê? Por que você tá me perguntando isso? Ele falou, então, tem um cara aqui perto de mim e eu não sei por que ele tá aqui. Eu acho que a gente podia mandar ele embora. Chama policial. Aí eu falei, tá, manda o cara embora. Não, você não tá entendendo. Ele não tá vivo, não. E eu tô vendo ele aqui. Aí eu falei, bom, a tua mediunidade deve estar melhor que a minha, porque eu não tô vendo ninguém. Cara, rola um medo, assim, desse negócio da explosão quando eu saí do armário espírita. Ah, eu também saí do armário espírita. Você vira outra pessoa, outra né? pessoa. Tipo, você é uma pessoa antes das pessoas descobrirem que você é espírita. Aí quando as pessoas descobrem, de repente você virou um ser sábio de luz, assim, que chega pra mim e diz, o que o espiritismo diz sobre essa doença? Eu digo, gente, eu não sei, eu continuo sendo o mesmo idiota que tava falando de videogame ontem, saca? Não mudou nada. Eu acho assim, quando a galera entra nessa noia de você é espírita, você é um ser puro, você é diferenciada do resto da galera, rola até um preconceito, Rola. viu? Não pode nem errar mais. Não pode nem errar mais. Não pode fazer mais nada. É, você não pode beber. Não pode. Porque já recebi essa pergunta. Mas você não era espírita? Carne também. Mas você come carne? Ela come carne. Gente, que é isso? Eu tava vendo vocês falando e eu não tava me identificando tanto, assim, porque eu acho que talvez na minha vida os meus amigos nunca ligaram muito pra isso. Então, teve momentos que a gente tava lá conversando, zoando, e eu falava, porque eu sou espírita. Ok, aí continuava a conversa, assim. Nem né? ligam. Nem ligam muito. Comigo foi totalmente diferente de vocês três. Porque comigo era assim, a hora que eu falava, ou mencionava, ou dava a entender, não precisava nem falar, dava a entender que eu era espírita, a primeira pergunta que eu recebi era assim, mas você acha que Deus que tá lá dentro? Você fala com os mortos. Que eram umas coisas do demônio. Se eu tinha certeza que era Deus que tava ali, porque com certeza era o demônio, porque ninguém fala com o espírito. Mano, mas olha só, falando de cultura pop, o que é espírita? É invocação do mal, Exorcista. É. Horrível. atividade paranormal, exorcismo. É sempre ruim, tipo, agora tem novela, tem Nosso Lar, tem os filmes aí que dá uma maciada. Mas antigamente era tudo assim, ó. É o espírito que vai te matar, é o cara que tá no seu ombro. Sempre é, tipo, foi fantasma, né? Que era tudo as coisas ruins. E o Gasparzinho é o quê, né? Pô, o Gasparzinho é mó top, É, velho. o Gasparzinho Mó não bom. tem definição, ele é só o Gasparzinho, entendeu? É isso. Eu acho que a gente tinha que adotar o Gasparzinho como o mascote do espiritismo brasileiro. Eu assim. acho. Porque ele é careca, já começa por aí, tipo, pá, é de boa ali, você pode botar o cabelo que você tiver, você pode se projetar no Gasparzinho. Vender boneco, né? Você vende ele de chapéu, vende ele de cabelo. boneco. É. Compre o livro Nosso Lar e ganhe um boneco do Gasparzinho. Acessórios vendidos separadamente. Essa foi uma pergunta que eu já ouvi de amigos e familiares não espíritas, né? De quando a gente tá vendo filme de terror, assim. Mas isso é uma coisa que pode acontecer? Um espírito pode te matar? E foram coisas que me fizeram pesquisar mais na doutrina. Tinha que ter uma resposta. Eu nunca achei nada, né? Pelo menos em Kardec não tem caso de espírito matando pessoas. Cara, mas eu acho legal quando os caras perguntam isso, mas eu te vejo aí, Vitor, porque pra mim só pergunta de alma gêmea. Eu não sei, eu acho que deve ser porque eu sou bonito. Direto. Henrique, eu vou encontrar a minha alma gêmea e dar uma ajeitadinha no cabelo, assim. Eu fico tipo, olha moça, acho que não. Mas eu acho que sempre tem um leque de perguntas, né? Eu acho que é unânime. Todo mundo que é espírita, que convive com amigos não espíritas, tem esse leque de perguntas típicas, né? Tipo, você tem um espírito aqui? Ou eu vou encontrar minha alma gêmea? Você vê, você já viu. Verdade. Essa é boa. Você já viu, é clássico. Já baixou o espírito em você. Essa também acontece. Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam já baixou um espírito, porque aí eu fico pensando um espírito, tipo, na minha cabeça, Download. saca? Torrent. Tipo, Fazendo agachamento. Assim, você... Crossfiteiro. Quando os caras vêm morador de rua meio enlouquecido na rua e dizem assim, aquele lá não tá sozinho. Eu sempre tenho vontade de ver e dizer, você também não. Aí é o momento de duas pessoas saírem correndo, né? Eu já recebi umas perguntas assim, né? Claro, eu acho que a maioria das perguntas que a gente recebe são essas. Ah, você vê espírito e tal. Agora, tipo, eu já recebi umas perguntas muito boas de gente que não é espírita. Até melhor do que as perguntas que eu recebi de espírita. Sei lá, eu acho que dentro do movimento espírita a gente já tem um negócio bem assim, todo mundo pensa meio parecido. Ah, existe espírito? Sim, existe espírito. Ah, tem reencarnação, tem reencarnação. Quando você fala com uma pessoa de fora que não conhece nada, mano, vê uns negócios que nem você pensou. Assim. Existem coisas que você acha que é óbvio, que não é tão óbvio, né? Enquanto você não fala isso em voz alta. Teve um amigo meu que uma vez perguntou assim, qual a velocidade de um espírito? E aí eu fiquei assim, tipo, a velocidade do espírito, ele se move pelo pensamento. Eu mandei uma dessa. Ele disse assim, tá, mas peraí, qual a É o velocidade? típico espiritismo que sabe tudo. É, tipo, ai, por que fulano fez tal coisa? Ah, por causa da reforma íntima.
espiritismo. Mano, esses papinhos não Não. colam, Não saca? cola. Quando é com gente fora do espiritismo. Principalmente com gente, assim, eu tenho um amigo que tudo que a gente tá conversando, ele questiona, né? E ele vem com as perguntas e fala assim, ai, nossa, mas vocês tinham que refletir mais sobre ética e moral e que não sei o quê. Aí eu viro e falo assim, Eu também acho. como assim? Qual parte? Né? Tipo assim, vou fazer igual quem que deu o livro dos espíritos pro Eurípides ler? O tio dele lá, o senhor Mariano. Falar assim, toma, querido, conversa com o livro dos espíritos aqui, ó, se resolve com a ética. Porque comigo não vai ser, ainda não tô nesse grau de evolução. Eu acho que a gente vê o quanto a gente não sabe de espiritismo quando a gente recebe umas perguntas assim, saca? Porque... É verdade. Que nem o Victor falou assim, muita coisa eu tive que estudar por causa de... Sei lá, o cara vai lá e te pergunta uns negócios do tipo... Não sei se vocês vão lembrar dessa, tipo, uma época que o pessoal tá querendo fazer uma parada. Era uma fake news, um hoax desse. Que era assim, o cara ia cortar a cabeça fora, ia costurar a cabeça dele num outro corpo, ia costurar o corpo dele em outra cabeça. E aí queria ver, tipo, quem que ia acordar. Aí eu falei assim, eu acho que não vai acordar ninguém, E né? as pessoas morreram, não vai acordar ninguém mesmo. Não, e aí o cara me perguntou assim, tipo, o que aconteceria assim, tipo, se eu tirasse o meu cérebro e colocasse em outro corpo? Eu ia dizer, bom, primeiro você morre, mas e se não morre, saca? Não sei. Aí eu fui pesquisar, tipo, pra ver o que é. E eu não vou dar resposta Que não existe, porque isso é uma loucura. É um Não absurdo. existe. Nossa, você lembrou uma história? Quando eu tava no começo da minha faculdade, eu conheci um grupo de amigos Espíritas. que, pelo contrário, não é que eles não eram espíritas. Eles eram muito espíritas. Não, Você era o satanista. é isso, eles eram ocultistas. Não necessariamente satanismo, porque satanismo é uma das linhas do ocultismo, mas eles seguiam outras lá, o hermetismo, um negócio bem louco. E aí, sendo ocultistas, eles estudavam muito mais do que eu estudava o espiritismo, sabe? Era uma coisa muito absurda. E eu não tava acostumado com isso, por quê? Como o Henrique sabe, e eu e o Henrique somos pessoas muito parecidas, né? Já peço desculpa, tá, gente? Desculpa, gente. Meu pai sempre foi palestrante, desde que eu nasci, palestrante espírita. Então ele entra nessa classe dos que, de fato, estudam muito, né? Estuda aquilo que ele quer estudar e ele sabe aquilo que ele quer saber, né? Então ele sempre dá muita palestra, sempre falou muita coisa. E eu, quando entrei na faculdade, eu segui essa linha. Eu achava que eu estudava bastante, eu achava que eu sabia bastante coisa. E aí eu lembro de estar conversando com esse meu amigo e ele falou assim, por causa, eu acho, de uma situação da sala de aula, que ele perguntou pro professor um negócio que eu achei bem, assim, profundo. Eu falei, nossa, esse cara é espírita, só pode. Foi falar com ele, você é espírita? Você falou um negócio legal lá dele. Não, eu sou hermetista, que é uma das linhas do ocultismo lá do nosso. Aí eu já lembrei de Kardec, falando que são coisas desnecessárias, porque não precisa de amuleto, não existe magia. Já começou aquela crítica. Apesar de que a prece funciona, eu já tava com o meu preconceito prontinho já pra manifestar ali, assim, ó. E aí esse meu amigo falou assim, minha família é espírita, mas eu não quis ser espírita porque eu acho o espiritismo limitado. E eu fiquei assim, o quê? Como assim? Enfim, foi o primeiro de muitos choques que eu tive e que me ajudaram a crescer muito. Né? De fato, dependendo da visão que você tem, o espiritismo é bem limitado. Uhum. Né? Aí depois você deu um soco, né? Ele falou, não fala da minha religião. Toma essa limitação na cara. É. Mas ele tinha todo respeito, ele era espírita antes de virar hermetista, né? A gente conversou por bastante tempo depois, mas esse foi um dos tipos de amizades não espíritas, né? Que é a pessoa não necessariamente ateia, é a pessoa que é de outra religião, mas tão dedicada quanto você no espiritismo, sabe? Isso me abriu muito a mente. Eu tenho muito apreço pelas pessoas que creem em outras coisas quando elas explicam como aquilo melhora a vida delas ou auxilia elas de alguma maneira. De verdade, eu tenho muito apreço. Eu não sei se é por conta da minha cultura, da minha convivência, porque eu tenho muito amigo evangélico. Na verdade, meus amigos são assim, 40% evangélico, 40% ateu. Nossa, eu e não queria 20% ser amigo da Isa. espírita. É Ela assim que já separa a galera, tem uma planilha no Excel pros amigos. Assim. Isa, virei ateu. Ah, pera aí, deixa eu alterar seu dado aqui, deixa eu dar um update nessa tabela. 40% evangélico, 40% ateu, 40% católico, 60% espírita. A gente tá naquela minoria que ainda é julgada, pra você ter noção, né? Pode falar que eu não sou mais sua amiga só porque eu acho legal as outras religiões, pode falar. Tô aguardando por isso.
Eu vou ser sincero, tipo assim, ó, porque aqui é o programa da sinceridade. Exatamente. Pô, eu tenho dificuldade ainda de conversar com gente de outra religião. Eu não tenho assim, ó, não é que eu não gosto, que eu acho que não pode, mas eu tenho dificuldade. Tem assuntos assim, ó, por exemplo, eu tenho amigo evangélico, eu tenho amigo católico, tem assuntos que eu meio que fujo, assim, porque às vezes eu não sei lidar, saca? Eu entendo que o cara pensa diferente, eu aceito que todo mundo pensa diferente, só que tem discussões que eu acho que não vai chegar em lugar nenhum, porque no cerne é outro rolê. Eu tinha um colega que era judeu, saiu da empresa, tá? Não morreu. E aí uma vez a gente tava falando sobre vida após a morte, não sei o que e tal, e chegou um momento da conversa, não era nem discussão, que eu digo assim, pois é, mas você viu o BBB ontem? Um negócio meio assim, porque tipo, tem um lugar ali que eu não consigo, que eu digo assim, daqui a gente não vai mais, beleza, saca? Mas eu tô sendo sincero, eu não acho que é o certo, mas tipo, às vezes eu tenho dificuldade. Eu sou totalmente ao contrário, gente. Se eu posso literalmente escafunchar a religião da pessoa e que ela me conte tudo que ela sabe e começar a perguntar assim, por que isso é assim na sua religião? Eu gosto de tentar entender por que aquilo é feito daquela forma. Mas às vezes eu fico um pouco frustrada, não como crítica, assim, porque no espiritismo a gente também tem muito isso. Mas eu começo a conversar com a pessoa e a pessoa não tem consciência de por que ela repete aquela prática, por que ela faz daquela forma, entendeu? Aí eu fico tipo, você tá aí e cadê a razão? Aí você já começa assim, tô muito condicionado, o meio espírita me condicionou com essa fé raciocinada. Para com isso. Mas sabe que isso pode ser aplicado e acontece exatamente a mesma coisa com espíritas também, né? Sim, muito, bastante. Vem com Sim. discursaço pronto de que a gente não tem dogma, de que a nossa fé é raciocinada. Sempre é assim. E aí você faz uma pergunta, o cara, não sei, é porque desmonta. eu tenho fé. Não tem um caminho de resposta, né? Não É argumenta. porque eu tenho fé. Ué, mas cadê o razão? É frustrante, na verdade. Sim. Mas essa diferença de pensamentos dentro das religiões, acho que me fizeram ficar muito mais, vou colocar entre aspas, espírita, porque aconteceu comigo o que o Vitor falou. Eu passei a estudar mais o espiritismo por conta desses amigos que não eram espíritas, porque a gente tinha algumas divergências nas conversas, e além dessas divergências, eu comecei a perceber que, em essência, não exatamente aquilo que as pessoas pregam mesmo, mas em essência, todas as religiões falam a mesma coisa. E aí, essa analogia, eu tive que começar a fazer porque eu não queria discordar claramente, né, falar, meu filho, você tá errado, pro meu amigo. Então eu falava, tá, mas você já pensou dessa maneira? Aí ele falava outra coisa e eu pensava, acho que eu nunca pensei dessa maneira, então tá bom, vou mudar o termo. Então eu sempre fico modificando o termo que eu uso. Por exemplo, sei lá, se eu vou falar de Deus pra alguém que é ateu, eu não vou falar de Deus, eu vou falar sobre o universo. E eu já falei várias vezes isso aqui no programa, que eu costumo fazer esse tipo de coisa, mas que pra mim foi um grande exercício, porque aí eu comecei a perceber que todo mundo fala a mesma coisa, já a gente só usa outra palavra. Aí porque um chama Jesus de Jeová, aí quer dizer, nossa, porque é outra coisa. Mas esse negócio de usar o universo, vou contar uma coisa. Esse meu amigo que ele é ateu, eu sempre tinha mania de falar pra ele, vai com Deus, né? Aí eu olho pra cara dele e falo, mano, você nem acredita nisso. Aí que eu me toco que eu já sou condicionada. Aí no aniversário dele eu sempre falo isso, que o universo te ilumine, que o universo conceda as coisas. Tá vendo? Que eu já agora eu aprendi isso. esse detalhe. Mas eu esqueço e mandei com Deus. Um negócio que eu tento me policiar pra fazer, eu acho que todo mundo deve fazer, que assim, é ter argumentos espíritas e ter argumentos não espíritas pra fazer as coisas. Porque eu acho, por exemplo, assim, ó, discussões que são polêmicas, digamos assim, aborto. Eu tenho um posicionamento. O meu posicionamento, ele é influenciado pelo espiritismo, mas ele é meu. Então, assim, eu consigo falar com o espírita sobre isso, e quando eu vou falar com a pessoa que não é espírita, eu uso outros argumentos, porque, tipo, eu parto do pressuposto que a pessoa não é obrigada a acreditar que existe espírito, porque a verdade é essa, né? Tem um universo fora do movimento espírita, que às vezes a gente fica tão bitolado, e aí é um saco conversar com o espírita sobre o assunto, porque você chega e diz assim, você viu o que o político tal fez? Mas é porque isso aí é porque é um espírito atrasado. Não, mano, você tem que ter os argumentos reais, não dá pra saca? ficar passando pano, tipo, economicamente isso não faz sentido, ou tipo, moralmente isso não faz sentido, mas é uma moral universalista, assim, não uma moral espírita, tipo, não é? Mas essa questão de usar o espiritismo pra passar pano, gente, é muito engraçado. Aí a pessoa foi lá e cometeu um crime. Aí a pessoa vira e fala assim, mas com certeza tava obsediado. Se algum familiar mais velho chega e te faz uma pergunta atravessada,
e você responde atravessado, mas você tá... Você tomou passe essa semana? Você tá infeliz, tomou passe. Quanto tempo faz que você não vai na casa espírita? Porque se você ler o evangelho só em casa, não vai resolver. Você tem que frequentar a casa espírita, porque é um diferencial. Mas fazer caridade pros outros ninguém pergunta, Não, né? claro que não, porque a pessoa mesmo não tá É fazendo. uma dificuldade que a gente tem que é assim, ó, separar o que é religião, né, o que é a crença, digamos assim, até o espiritismo como religião, do que tá acontecendo no nosso mundo, sabe? Eu acho que cria um afastamento entre o que a gente acredita e o que é de verdade. A gente vê isso em outras religiões, eu vou ser um pouquinho ácido agora, de dizer assim, ó, gente, no Brasil, a gente tem um Estado laico. Sabe, o nosso Estado é laico, apesar de algumas religiões terem bancada no Congresso, Né? que a gente sabe que tem, isso a culpa não é nossa, sabe, eu não tenho nada que ver com isso, eu continuo defendendo a laicidade do Estado. E assim, às vezes a gente não é laico com os nossos argumentos. Então é tipo, fulano tem que ser julgado porque o espiritismo diz, pô, esse negócio do aborto, cara, vou ter que voltar nesse negócio, mas é sempre assim, ó, gente, a vida não começa no nascimento. Porque a gente é espírita. Seu amigo que é protestante, não sei o que ele pensa. Seu amigo que é católico, não sei o que ele pensa. Seu argumento não pode ser sempre pautado em cima do espiritismo. Você tá tipo daquela vida assim, ó. A minha religião diz que tal coisa é assim. Tá, esse é o argumento. Algumas críticas que eu tenho hoje com relação ao espiritismo eu só tenho por causa de conversas, estudos e experiências que eu tive fora. Então, formado em física e estudado das ciências. E eu sempre levei muito espiritismo comigo, pra tomada de decisão em quase tudo na minha vida, assim, eu sempre fui muito influenciado. Chega um momento em que eu vejo mensagens espíritas falando uma coisa e a ciência que eu me formei e que eu estudei, que eu respeito também muito, fala outra. E aí eu fiquei muito em dúvida no tipo, o que será que é melhor agora, hein? Qual o caminho que eu sigo pra ficar mais em paz, assim? Porque nenhum deles vai me dar paz, né? Ciência, ué. Ciência. Óbvio. Sempre. É que isso foi uma coisa que eu falei em conversas de grupos de WhatsApp de centro espírita, em que eu sou, claro, o caçula, o mais novo. Então eu sou aquele a quem você menos deve respeitar. Mas, como eu sou filho do palestrante, isso traz pontos, né? Então eles conseguem me ouvir um pouquinho mais. Porém, assim, né? Não aprendeu nada com o pai. Coitada. Ai, coitado, tá obsidiado, fica indo em festa, Ai, tadinho. não tá lendo Kardec. Tá fazendo errado. O Vitor tá num caminho bom, mas ele ainda tem que passar por esse estágio de ignorância. Começou aí naquelas festinhas de faculdade, Ele já recebeu uma era. oportunidade incrível do plano espiritual, mas ele não tá sabendo aproveitar. Quando é jovem, assim, é muito difícil. Jovem não sabe direcionar as energias pro estudo. Pena que ainda tá influenciado por essas armadilhas da matéria. Quando você ora e faz caridade e ama o próximo, o seu espírito gera anticorpos no seu corpo e você é protegido. Assim. Meu Deus. E aí eu falo, gente, mas precisa? Você não consegue fazer caridade de casa, à distância e tal, assim, né? Não, mas porque tal pessoa falou tal coisa e tudo bem você ir, assim. Você não leu o livro do Divaldo, não? Eu não ia falar não. Né? Eu ia. Eu falei, mas quem aqui faz caridade de verdade pra estar protegido, né? Na essência da palavra, ninguém. O espiritismo não tem que seguir a ciência e os argumentos científicos não falam pra fazer isso, tal coisa. Que tais remédios não funcionam e tal. Sabe que a gente estava estudando essa semana no grupo de estudo sobre isso, tipo, o pessoal perguntou assim, tem como eu ser católico e espírita ao mesmo tempo? E aí a gente estava conversando sobre isso, eu tenho uma opinião bem fechada, talvez diria um ortodoxa, mas eu digo assim, não tem como você ser os dois porque uma entra em choque com a outra. Você pode frequentar os dois, não tem problema, mas é estranho você acreditar em duas coisas que, sabe, que são contrárias. Você pode até acreditar um pouco numa e um pouco na outra, mas assim, uma hora vai dar Você tá em conflito, né? É a mesma coisa que você defender torturador e dizer que é cristão. Não bate, né? Não bate. Fecha! É. Tipo, não tem como. Mas eu quero defender. Não, tudo bem, você defende o que você quiser, mano. Você faz o que você quiser da sua vida. Só que assim, não vem aplicar dizer que você tá seguindo as duas coisas, porque as duas coisas você não tá seguindo. Tem um livro que eu li, ele é de filosofia, mas ele traz perguntas pra você responder no livro, assim, sabe? E aí ele faz uns testes lá e tal, pra ver se você entra em contradição com você mesmo. Caraca, que da Com hora. as suas crenças. Interessante. E aí ele fala assim, claro que por ser um livro escrito, publicado e tal, a gente não consegue ser tão dinâmico quanto a mente de uma pessoa. Então, pode ser que você não entre em contradição com as nossas diretrizes que apontam uma contradição. Mas você só não vai entrar em contradição se você tiver
é um esforço intelectual muito grande pra interpretar o negócio de um jeito e o outro negócio de tal jeito que eles não sejam contraditórios. Aí eu pensei nisso com a fala do Henrico de pode ser católico ou espírita. Se você interpretar, pode ser que alguma pessoa não consiga ser os dois, porque ela consegue interpretar um negócio muito simbólico que vai muito além dos dogmas e das contradições, e aí ela consegue ser... E nesse ponto ela já é quase Jesus, né? No caso. Não, eu acho que não tem problema, né? Porque ninguém que tá dizendo que você pode ou que você não pode, você faz o que você quiser, né? Esse Spiritcast não é pai de ninguém. Mas assim, você pode estudar o que você quiser, tipo... Eu, por exemplo, tenho grosso dos meus amigos é espírita, tipo, até fico meio sem lugar de fala, às vezes, de falar, assim, de grandes amizades. Mas eu tenho amigo que é ateu, tenho amigo católico, mais ateu, eu diria. E um negócio que tem que se acostumar a fazer é ver as outras religiões, eu acho, né? Tipo, eu tento fazer. É ver as outras religiões e tentar entender o porquê, né? Porque, às vezes, que nem a Paloma falou, às vezes as outras pessoas não sabem explicar, mas tem um porquê. Tipo, ele tá lá no meio. Não sei se alguém que já ouviu falar da igreja do espaguete voador. Mano, é um conceito maravilhoso, que é tipo assim, ó, eles criaram a divindade dizendo assim, bom, se Deus existe, então Deus pode ser qualquer coisa. Se ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser um espaguete voador. E aí é tipo uma religião de ateus. Porque claramente o pessoal não acredita em nada. Só que assim, vai fazer panfletagem protestante numa escola. Vai, tem edital? Tem edital. Então a gente quer participar. Nós somos a igreja do espaguete voador. Criou um negócio que é de anticrença, que não é assim, ó. Cara, você quer acreditar em qualquer coisa? Você já parou pra pensar que seu Deus pode ser um espaguete voador? Do que você acredita, afinal? E eu acho que ver a própria doutrina com os olhos de fora, tendo amigos que te questionam, tendo vivências que te questionam, tira aquela coisa de que o espiritismo é a solução pra todos os problemas. Exato. Mano, olha Kardec, mano. Tem uma fala de Kardec no livro que é o Espiritismo, quando ele tá falando com um crítico, que o cara pergunta assim, mas você pode me convencer de que o espiritismo existe disso? Amigo, eu não vou te convencer com 2 frases. Eu levei 1 ano e meio pra acreditar que o negócio existe. Você quer ser convencido. E tem espírita que, tipo, em 15 dias já tá, tipo, meu Deus. Pô, espiritismo demora, cara. Até você entender o conceito demora. Tipo, tem coisa que eu não entendo ainda, que eu fico lendo, relendo, de puta, mas o que é isso aqui? E é muito engraçado essa questão de demorar pra acreditar em alguma coisa, porque, por exemplo, eu vou usar aquele clichê horroroso, ridículo, nasci em berço espírita. Nossa, gente. Nossa, eu sou a única que não nasceu em berço espírita aqui? Acho que sim. É por isso que eu tô discordando de vocês, entendi. Entendi. A gente cresce nessa realidade e dentro desse meio, e quando você afirma que você não entende determinado conceito, ou você não sabe explicar, não, mas tem um problema, você nasceu no berço espírita, você é obrigado a saber disso. Como assim você não sabe? Eu acho que tem 2 movimentos, né? Que o primeiro movimento é assim, todo mundo que é espírita é legal. A gente parte daí. Conheci o espiritismo. Nossa, todo mundo que é espírita é legal. Aí a gente se decepciona, aí todo mundo que não é espírita é legal. Aí é tipo assim, meus grandes amigos ateus. Mano, tem ateu Que é cuzão. cuzão. Exatamente. Às vezes a gente diz, é muito bom ter uma conversa. Cara, tem conversa que não é boa de ter. Com certeza. Tem cara que ele não quer contar da religião dele, ele quer só atacar espiritismo. Exatamente. Tem cara que quer só dizer que você tá errado, aí você fica, Eu acho que esse é um ponto importante na discussão entre ter amigos não espíritas, né? Como a pessoa aborda essa questão. Porque eu sempre abordo a questão, eu quero conhecer e entender. Por exemplo, eu conversando com amigos evangélicos, o tempo todo a pessoa estava tentando me convencer de que a religião dela era melhor que a minha. Ou que a religião dela era uma religião e a tua não. Isso mesmo. Tipo assim, você tá fazendo errado, filho. Acorda pra vida, ó. Deus não vai te perdoar, não. Você vai arder lá no mármore do inferno porque você tá fazendo errado. Eu tive uma faxineira em São Carlos, mas ela era muito boazinha. E ela gostava muito de mim. Eu tinha amigos lá no prédio, assim, eram apartamentinhos pequenos, né? Ela viu todos os livros na estante, assim, dela já ficava... você não consegue esconder, né? Uma hora você aparece com o evangelho, assim. Se você entra no meu apartamento, tem um evangelho no sofá. Eu não tenho nem como falar que não sou espírita. Né? Bem isso. Ela foi limpar, ela viu os livros, chegava... Então, você tem alguma religião? Eu falava, tenho. Até com medo, né? Certeza. Você é espírita? Ai, meu Deus, mas você é um menininho tão bom, que você vai... né? A gente gosta muito de espírita, aí depois a gente odeia todo mundo que não é espírita e a gente fica meio dessa montanha russa. Eu acho que todo mundo já passou por isso. E aí a gente fica chato dos 2 lados, né? A gente fica chato quando a gente está fora da casa espírita, porque a gente fica falando, os espíritas são tão legais. E aí depois a gente fica chato na mocidade ou no grupo de estudo quando a gente volta e diz, gente, mas vocês não estão acompanhando os avanços da medicina? Nem todo mundo, saca? Às vezes esse contraponto que a gente faz, eu acho que é importante só pra gente entender por que a gente
gente acredita nas coisas. Porque tem muita explicação nas obras básicas, por exemplo, que às vezes a gente só vai aceitando. E aí, claro, qualquer coisa nova que aparece, a gente acha, ai, nossa, na religião tal. Tipo assim, eu tinha um Alcorão em casa, tipo, e aí um dia eu fui ler, tipo, os negócios. Cara, é da hora, saca? Você leu as paradas, é muito fácil você se impressionar. Você lê, tipo, 2 páginas e diz, nossa, eles também acreditam no bem. E aí vem esse negócio que a gente já falou lá no início, assim, ó. Gente, todas as religiões acreditam no bem. Não caia nesses papos, assim, de que... Porque às vezes chega o protestante chega pra você e diz, não, vem pra nossa igreja, a gente faz a caridade. Sim, espírita também faz a caridade, saca? Ué. Não é isso que define se uma religião é boa, porque às vezes as pessoas ficam indignadas, e aí eu falo como espírita de movimento, assim, agora eu vou ser bem egoísta e egocêntrico. Lá vem. Bem espírita, entendi. Os caras espíritas, tipo, 10 anos, vai nos eventos, faz todos os rolês, aí um dia você encontra com o cara e diz assim, agora eu sou evangélico, eu odeio o espiritismo. Aí você diz, por quê? Porque só falam mal das pessoas dentro da casa espírita, porque só fazem... Você fica assim, mano, então você não odeia o espiritismo, você odeia as pessoas, saca? Exatamente. Não tem problema, exatamente. você faz o que você quiser. O que é totalmente justificado. Agora, tipo assim, ó, é estranho falar disso porque sempre parece que a gente tá querendo dizer assim, ó, ele saiu do movimento espírita. Pô, sai pela razão certa, então, sabe? É muito engraçado, porque, tipo assim, quanto mais a gente vai estudando no meio espírita, já aconteceu isso comigo. Tipo, eu morava com pessoas não espíritas, né, com amigas não espíritas, e, às vezes, eu me sentia muito deslocada, tipo assim, sabe? Quando você estuda muito, aí você entra numa vibe assim, nossa, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Essa galera fuma e tá cheio de bagunça, e, meu Deus, eu tô aqui no meio disso, mas isso não é pra mim. Aí depois você fala assim, gente, socorro, eu sou tão mundano que eu tô falando isso. Você entra numa bolha que, às vezes, você se sente deslocado. Teve uma época, eu acho que, tipo assim, não sei, acho que todo jovem espírita já deve ter passado por isso. Você não se encaixa naquele meio. Principalmente na universidade, eu acho que a gente entra em choque com tanta coisa diferente que, às vezes, você se sente meio fora da casinha. Eu senti muito isso. Antes de eu entrar na faculdade, os meus melhores amigos que eu convivia mais eram da escola. Nenhum deles espírita. E a grande maioria deles era pouco religioso também. Então era sempre, jogo, videogame, de vez em quando estudava as matérias da escola que tinha que estudar. E aí eu demorei muito tempo pra ir numa mocidade com muitos jovens, porque também, quando eu era mais novo, eu ia numa mocidade, no centro espírita que meu pai frequentava, que ele tava tentando construir lá o grupo de mocidade, que não tinha, então ia eu, ele e uma outra moça da idade dele. Então não era mocidade de verdade. Mas eles tentavam discutir sobre temas e tal. E aí quando eu fui numa mocidade lá em São José, num centro maior, que aí iam bastante jovens, eu tive a impressão, assim, de que os jovens da mocidade tinham como melhores amigos os jovens da mocidade. Enquanto eu tinha como melhores amigos gente que não era religiosa. Então eu não conseguia me encaixar muito bem lá dentro, mas a gente se dava bem. Chegava a ser algum nível de amizade que eu tinha com eles, mas não igual eles tinham entre si desde antes de eu chegar. E aí quando eu saía de lá e ia pra escola, eu tava um pouco mais envolvido com religião do que meus amigos, então eu também não me encaixava tanto com os amigos da escola. E aí ficou uma situação esquisita, assim. Eu na verdade, só percebi mais isso bem mais pra frente e tal. Tipo, hoje, assim, que eu percebi. Eu vivi muito, mas muito isso na minha vida, assim, inteira. Porque como eu não sou de berço espírita, a minha infância até a adolescência eu fui católica. Eu tive um período da minha vida que eu tentei ser evangélica, mas eu não consegui, porque não era pra mim. E aí depois eu realmente me encontrei, assim, dentro dos preceitos espíritas. Mas eu via muito isso. Quando eu saía com os meus amigos que não eram espíritas, eu me sentia extremamente fora do que eles conversavam, porque parecia que eu era a alienígena, a estranha, que acreditava em coisas que eles achavam totalmente bizarros. E quando eu ia pro centro espírita, era o contrário, porque eu era a única pessoa que convivia com gente que era de fora do meio. Então os meus questionamentos e os meus pensamentos, eles eram diferentes. E o que pra mim era muito bom, porque eu sempre achei isso muito da hora, poder questionar tudo aquilo que tá ali dentro, porque aí eu conseguia aprender mais, porque eu aprendo assim, eu aprendo perguntando. Eu não aprendo lendo. Eu posso ler quantas vezes for o mesmo livro, eu posso ler o evangelho quantas vezes for, não vai adiantar, eu não vou entender enquanto eu não perguntar pra outra pessoa e falar, como é que você vê isso aqui? Ah, você vê desse jeito? Tá. Aí eu consigo entender um pouco melhor o que tá escrito ali. E aí, quando eu comecei a questionar algumas coisas dentro do espiritismo, eu via, aí sim eu fui julgada, assim, muito mais do que fora da casa espírita, porque você tá julgando Kardec? Você tá dizendo que Kardec tá errado? Não, eu não tô dizendo que Kardec tá errado, eu tô querendo entender o que Kardec tá falando, me explica! Questionar Kardec é concordar com Kardec. Exatamente. Pois é, ele falava pra você questionar, e aí as pessoas, ok, nós vamos questionar.
Tem uma cena do Monty Python, eu acho, a vida de Brian, que é muito boa. Não sei se vocês já viram. É uma sátira. É um cara que nasceu numa manjedoura do lado da de Jesus. E aí os reis magos erraram o caminho e foram parar no nascimento dele lá. E aí ele a vida inteira foi perseguido por isso, porque acham que ele é o Messias. E ele fala, eu não sou o Messias, para de me seguir, eu não sei nada. Tem uma cena que ele acorda, ele abre a janela da casa dele, tá uma multidão, assim, do lado de fora. Messias acordou! Ele, para de me seguir cegamente, gente. Nós vamos parar de te seguir. Vocês têm que se questionar, vocês têm que ser diferentes. Nós somos todos diferentes. E aí um cara fala lá no meio, eu não sou diferente. É muito bom. Tipo isso. Igual a Isa falou, quando a gente leva essa questão de questionamentos pra dentro, a gente é muito julgado. Quando a gente falou antes aqui da questão do aborto, vou voltar lá. Vou ser polêmica. A gente estava debatendo isso no grupo e eu levei a questão. Por que proibir se a pessoa é dotada de livre-arbítrio e ela tem a capacidade de decidir se ela quer fazer ou se ela não quer fazer? Pra que eu falei isso? Desrespeitei o Kardec. Aí você foi herege. Líderes do umbral estão tomando conta dos seus pensamentos. Vamos fazer uma desobsessão. Certeza, gente. A gente usa o aborto pra falar disso, mas é aquele rolê. Tipo, isso acontece com muita coisa, inclusive com algumas coisas de dentro do movimento espírita, assim. Então, tem questionamentos que a gente faz. Eu abri o jogo aqui pra você. Eu já questionei muito algumas obras de André Luiz, de Emmanuel. Parece que você tá falando contra o Papa. Exato. Você desfez uma amizade. Eu não sei, mas isso às vezes me preocupa um pouco no meio espírita. Eu sei que me preocupa porque eu queria que fosse todo mundo questionador e nem todo mundo tem tempo pra ser questionador, né? Só que assim, a base do espiritismo é essa questão, saca? A gente tinha que ser um pouquinho mais... Mais crítico em tudo, né? Um pouquinho só. O maior símbolo disso é que o primeiro livro, o principal livro da doutrina espírita, é um livro de perguntas e respostas. Né? Exatamente. Eu diria que é essencial a gente ter amigo fora do movimento espírita. Nossa, com certeza. Beleza, eu sei que é difícil para algumas pessoas, especialmente se é criado dentro do movimento espírita, mas é importante você ter uma opinião de fora. Cara, tem um mundo lá fora, saca? Tem um universo inteiro, tem gente inteligente que não é espírita. Às vezes a gente fica assim, ó, não, só é inteligente que... Tem filósofo que assim, ó, os caras odeiam o espiritismo e os caras são muito bons. Eu acho que é importante a gente conseguir fazer esse movimento de sair da bolha, e não é sair da bolha tipo, e odiar o espiritismo, alguma coisa assim, mas saber analisar as coisas com o olhar do espiritismo, né? Muito da nossa evolução como indivíduos tem a ver com a nossa evolução como sociedade também. E a gente tem muitas oportunidades de crescimento e evolução em contato com outras pessoas, e a chance é muito maior se a pessoa é muito diferente de você. Ela te faz refletir, questionar. Tira da zona de conforto. Tira, exatamente. Se você tem a mente um pouco aberta para esse tipo de questionamento, você se pergunta se, será que eu tô certo? Será que isso que eu falei ou isso que eu fiz foi o melhor que eu poderia ter feito, né? Porque aquela pessoa agiu tão diferente de mim e deu certo para ela, né? Será que se eu fizer isso eu vou estar indo contra o espiritismo? Ou será que, na verdade, o espiritismo diz que eu posso fazer isso também, eu só não entendia dessa forma e tal. Então, todo esse tipo de questionamento é sempre muito válido pro nosso crescimento, né? E isso acontece com contato com pessoas diferentes. Não que não aconteça com pessoas espíritas, porque todo mundo, por essência, já é diferente, né? Conheça também espíritas diferentes. Isso é Né? importante também. Tem espíritas Sim. diferentes. Eu acho que quando a gente se fecha muito na nossa bolha espírita, no nosso círculo social espírita, a gente se limita tanto de uma forma que nós não conseguimos nos abrir para descobrir coisas novas, né? Igual você falou, tipo assim, toda vez que você convive com alguém diferente de você, você passa a abrir novos questionamentos, né? Se deu certo pra ele dessa forma, por que eu considero isso errado? Por que não fazer desta forma? Por que não tentar esse caminho? Desde que você se sinta confortável nisso, por que não? Essa resposta desse porquê não, que apesar de parecer retórico, esse porquê não, ele tem uma resposta. E eu acho que essa resposta é que assusta. Por que não? Porque às vezes eu tenho medo de deixar de ser espírita. Às vezes eu tenho medo da minha fé ser fraca. E é esse porquê não que a gente tem que quebrar, saca? É esse medo que a gente tem de... Nossa, mas o cara me perguntou a velocidade do espírito. Se eu for estudar o espírito assim, o que vai acontecer com a minha crença? Será que eu vou chegar na conclusão de que o espiritismo é todo falso e eu joguei 20 anos da minha vida fora? Mano, é melhor que você se dê conta disso agora. Do que uma vida inteira, né, desperdiçada. Acreditando em algo que não te tornou melhor em nenhum momento. E não estamos falando que o espiritismo é falso, né? Nós estamos falando que o espiritismo é falso, mas é aquela coisa do Inception, daquele filme A Origem do Nolan, que é assim, ó, a semente da ideia, depois que ela caiu,
mano, você pode ficar negando ela pro resto da sua vida. Isso só vai te trazer frustração. Então, assim, ó, por exemplo, a gente tava falando de festa no início, né? Tem muita discussão com o jovem que é assim, eu posso ingerir álcool. Que adulto que você foi agora. Nossa, muito. Eu fui muito adulto, que foi cult, né? Eu posso beber e ser espírita? Eu posso, sei lá, ir em festa e ser espírita? Responde essas perguntas antes que elas virem tormento, porque uma hora vira tormento. Ou você vai parar de fazer porque você não aguenta, ou você vai começar a fazer demais porque você tá jogando pra fora. Então assim, responde a pergunta. Não tenha medo da resposta. Eu diria até mais, Rico. Responda a pergunta com sinceridade. Pra você mesmo, quem você é naquele momento, porque o que aconteceu comigo na faculdade foi, eu respondia essa pergunta dizendo, eu devo ir em festa, eu devo beber? Não, porque não era eu respondendo, porque eu não estava sendo sincero comigo mesmo, com quem eu era naquele momento. Tá? Aprendizados que eu carregava comigo de outras pessoas, né, familiares do centro espírita e tal, dizendo que no espiritismo você não faz isso. Mas não é quem eu era naquele momento. Então eu tive muita sorte de já ter chegado nesse nível de me questionar. Será que eu devo? Porque nem todos fazem isso. E isso eu fico feliz de ter feito. Mas eu gerei um período muito grande de sofrimento pra mim e pra outras pessoas por ficar negando quem eu era. Eu acho que acontece que chega um momento em que nós somos duas pessoas diferentes. Eu, Paloma, espírita, e eu, Paloma, enquanto aluno universitário que quer meter o louco na festa, entendeu? Somos duas pessoas totalmente diferentes, mas não. A gente cria essa separação, mas a gente tem que chegar ao ponto de se questionar e de se reformular a ponto de entender que a gente é um só. Eu tenho liberdade pra fazer todas essas escolhas. Eu posso ser a pessoa que acorda no domingo cedinho pra ir na sopa, mas eu também posso ser a pessoa que vira a noite de sexta pra sábado no rolê. A reforma íntima só começa quando você identifica onde é que você pode melhorar e o que você precisa melhorar. Cara, você pode ser espírita em festa. Isso. Você pode fazer isso. Mas você precisa entender qual é o problema da festa. Você precisa entender onde que é o ponto que assim, aqui eu posso bater um carro alcoolizado. Isso. Sabe? Se você não vai nem na festa, você não sabe o ponto que começa a ficar estranho o negócio. E aí, como você não sabe o ponto, daqui a pouco você não aguenta, saca? A gente é o que a gente é, pô. Nossa, eu usava uma frase do Emmanuel pra justificar essas coisas que eu via muito em palestras por aí. A disciplina antecede a espontaneidade. Nossa, eu odeio essa frase. Você faz algo por disciplina, forçado, vezes o suficiente, até que você não precisa mais pensar naquilo. E aí eu ficava pensando assim, bom, isso se aplica também a vontades? Provavelmente, porque Emmanuel era muito inteligente, então ele falava as coisas certas e verdadeiras. Então, se eu sinto vontade de ir numa festa, eu tenho que me disciplinar a não sentir essa vontade. E aí, daqui a um tempo, eu naturalmente não sinto essa vontade. Tá aí, desgraça que foi. Pior é que essa vontade não vai acabar do nada, né? Eu acho que dessa frase que você citou, na questão do dever, até que ponto eu estou fazendo isso por dever e isso que eu estou fazendo tá tendo um resultado positivo? Porque às vezes a gente faz alguma coisa por fazer e, tipo assim, é porque é o meu dever. Por exemplo, eu tenho que entregar a cesta básica toda semana. Campanha do Kill, sei lá, seu dever participar dessa atividade. Mas até que ponto eu estou fazendo com boa vontade suficiente para que isso renda bons frutos para mim? Não é que a disciplina seja ruim ou alguma coisa do gênero, mas você precisa entender por que você é disciplinado. Ser você mesmo, tipo, se abraçar quem você é custoso. Porque não é um movimento natural que a gente vê na sociedade. Cara, quantas vezes aqui do Spiritcast mesmo, quantas vezes a gente não quis, vamos botar um estudo doutrinário aqui, vamos botar um negócio. E a gente até fez, teve programa que a gente gravou que foi assim, a gente não consegue ouvir hoje, porque a gente diz, mano, como a gente foi palestrinha, saca? E assim, então aquela coisa, é muito mais fácil você ir na casa espírita e dizer que você não vai em festa, e dizer que você não toca o louco, e dizer que você não faz um monte de coisa. Para os outros é muito mais fácil ouvir isso, mas para você pode ser um trauma, e às vezes a gente quer poupar todo mundo dessa dor, que é assim, não, eu não quero botar dúvida no jovem. O custo disso é que você vira um trabalhador pífio, saca? Daqui a pouco você tá no piloto automático, que nem a Paloma falou. Pro outro é maravilhoso. É muito legal o cara ver a Paloma e dizer, nossa, a Paloma tá na casa espírita. Que exemplo. Amiga, como que você consegue fazer tudo isso, sabe? Você estuda. Você me dá forças. Tipo assim, as pessoas às vezes veem a gente como exemplo e falam, não, tá errado, não sou exemplo de coisa nenhuma. Aí eu já ouvi assim, nossa, mas você faz estudo, mas você faz um monte de coisa na casa espírita, mas e aí? Eu falei, gente, eu também sou a pessoa que vai pra festa, que bebe, que mete o louco, que vai dançar, sabe? Eu não sou, tipo assim, só a pessoa do centro, eu tenho outra realidade. Mas as pessoas preferem não ver, às vezes, eu acho.
Primeiro, pense naquilo que o outro fala pra você antes de você concordar ou discordar, porque eu acho que isso é muito importante, isso facilitou muito a minha vida. Sempre que eu falava com alguém que era espírita e a pessoa era muito taxativa comigo, eu gostava de pensar, tá, mas por que ela tá me falando assim desse jeito? Sei lá, é o contexto que ela vive, é alguma coisa nesse sentido. E quando eu falava com alguém que não era espírita, sendo religioso ou não, era a mesma coisa. Tá, então peraí, ele acredita na ressurreição porque é o que a Bíblia fala. Ah, ele acredita que ele vai pro inferno porque é o que tá escrito lá. Ou não, ele não acredita em Deus, sei lá, por algum motivo. Então, tipo, eu sempre fui bem questionadora nesse sentido, mas eu sempre tentei ser bem compreensiva. Eu já fui a espírita cuzona? Já fui a espírita cuzona. Todos nós. Todos nós. Você já foi babaca? Eu nunca fui. Nossa, Vitor, meus parabéns. Tô brincando. Claro que eu fui agora. Mas eu acho que a gente precisa se permitir ouvir outras opiniões. Ser babaca e deixar de ser babaca também. É importante. Pra ouvir outras religiões. Porque acontece o seguinte, a hora que a gente tá falando, eu sou isso aqui e só isso aqui que eu acredito, a gente para de ouvir os outros. E aí a gente cria as bolhas. A hora que a gente cria essas bolhas, a gente entra em diversas coisas e a gente fica bitolado mesmo. Então, tipo, vamos abrir um pouco mais essa bolha. E eu não tô falando isso só de religião, não. Eu tô falando isso, tipo, na nossa vida mesmo. Sejam questionadores. E você, dirigente, se você estiver ouvindo, seja só pra falar mal do Spiritcast ou não, deixa o seu jovem ser questionador. Por favor. Se ele é questionador, você tá fazendo um trabalho bom. Cara. Exatamente, cara. Porque eu já vi jovem falando isso pra mim. Ai, porque eu fui questionar minha dirigente, ela se sentiu ofendida. Ah, mano. Ofendida ou despreparada, né, no caso. Exatamente. Totalmente despreparado. Não é errado questionar. Não é errado procurar coisas fora do espiritismo. Claro, que nem a gente tinha falado antes. Também não é se impressionar com qualquer coisa de fora do espiritismo. Tipo, meu Deus, todas as outras religiões estão certas. Não, pô, bora ser racional, saca? Bora pensar com essa criticidade pros outros e pra nós também, que eu acho que a gente só ganha fazendo isso. Eu lembro de um cara que eu conheci em São Carlos, o César. Ele me ensinou muito sobre espiritismo. Tanto é que teve várias vezes que a gente combinava com um grupo de amigos pra ir meditar lá na Federal de São Carlos, num espaço aberto, gostoso, no meio da natureza. E ele falava isso pra mim, ele gostava muito dos ensinamentos e filosofia hindus. Eu até perguntei pra ele sugestão de livros, até ele me falava do Autobiografia de um Yogi, leia o Bhagavad Gita, que são as escrituras, assim, dessa linha. E ele falou que quando ele foi estudar filosofias do Oriente, ele conseguiu entender muito mais o espiritismo. Que legal. Como as religiões tendem ao mesmo ensinamento, ao mesmo grande ensinamento, né, a unidade, assim, que é fazer o bem, caridade e tal, e uma relação com uma força maior, às vezes a linguagem de uma te ajuda a entender o que a outra estava tentando dizer e você não estava conseguindo entender, né? E é o que a Isa falou sobre conversar com outras pessoas, é o que você também falou de ficar perguntando, tentando entender o que as outras pessoas falam. Isso não é porque você quer mudar de religião, mas às vezes você entender formas de pensamento e de sentimento de outras te ajuda a entender melhor o espiritismo. Eu tive muito isso também lendo os livros que César me recomendou, de coisas hindus, mas também com uma história em quadrinho em particular que chama Sandman, que é de um escritor que chama Neil Gaiman. Ele escreveu outros livros, tem uma série na Amazon que é do livro dele, que é aquela American Gods. Ele é um escritor que gosta muito dessa ideia de você personificar conceitos. Os deuses da atualidade não são os mesmos deuses de antigamente. Tipo, antigamente você tinha Thor, você tinha Odin, os deuses egípcios, né? Hoje em dia, um deus, por exemplo, é a internet, sabe? É tudo aquilo que as pessoas cultuam. Quanto mais pessoas cultuam, mais forte é aquilo. É a tendência das histórias dele. O Sandman é uma história em quadrinho que me abriu muito a mente para coisas do espiritismo, assim. Então, tem livro do André Luiz que ele conta que ele vai ver um grupo de trabalho com pessoas encarnadas que vão receber orientação em sonho. Aí elas saem do corpo, se desligam do corpo mais ou menos, mantêm lá o cordão, e aí vão para esse lugar para conversar com orientadores. E aí ele fala, as pessoas estavam meio zonzas, pareciam um pouco perdidas e tal. E quando elas voltam pro corpo, as experiências que elas tiveram em espírito não são completamente entendidas pelo cérebro físico. Então, isso vem no formato de um sonho maluco. Muito legal. Neil Gaiman, na história do Sandman, mostra isso, né? Como seria o sonho maluco se fosse real. E muita coisa no espiritismo passou a fazer
fazer sentido pra mim depois. Então acho que você buscar relações, livros, filmes, músicas fora do espiritismo te ajudam a crescer, né? Não que o objetivo seja você entender melhor o espiritismo, mas você cresce como pessoa e isso melhora necessariamente a sua relação com o espiritismo. A gente compreende melhor conceitos que às vezes diariamente a gente passa tão batido, né, sobre eles, tão comuns no nosso dia a dia, mas quando você consegue observar ele fora do contexto espírita, eu acho que a gente cresce muito, né? Com certeza. Gente, a gente vai agora para esse próximo momento aqui com os nossos convidados, que são essas indicações que a gente sempre tem aqui. O que vocês quiserem, pode ser livro, pode ser filme, pode ser série. A gente já indicou jogo aqui, já teve indicação de tudo que foi jeito. Bom, eu cheguei a comentar, né, durante a fala do Sandman, do Neil Gaiman, mas esse é uma coisa mais, assim, contemplativa, pra quem gosta de dar umas viajadas. Mas um livro que eu acho que realmente me ajudou a me conhecer melhor e a questionar melhor é esse aqui, se chama Você Pensa o que Acha que Pensa? É uma pergunta. É de dois autores, Julian Baggini, são 2 Gs, não sei, e Jeremy Stengrum. Então eu não sei se ouvindo a minha voz tão lenta assim te ajuda a descobrir o nome dos autores, mas acho que se você pesquisar pela pergunta já vai dar pra achar, né? Um check-up filosófico. Eu vou indicar uma série que trouxe muitas reflexões na questão do questionamento mesmo, sobre o que a gente falou hoje. Sobre se questionar, sobre os conceitos, sobre outras religiões, sobre sair da bolha espírita. Anne with an E, que é muito boa, gente. Tá na Netflix, alguém deve ter assistido, né? Provavelmente. Você já assistiu? Eu não. Minha mãe assistiu e ela falou super bem. E eu vi uns episódios, umas partes com ela. Eu gostei também. É essa ideia mesmo, de questionar a sua realidade, o contexto cultural que você tá inserido, de questionar tudo e buscar mudanças mais positivas. Então, essa é a minha indicação. Anne with an E. Isa, você tem alguma indicação? Não, hoje eu não vou fazer indicação não, que eu não pensei em nada. Gente, eu vou deixar de indicação pra vocês, então eu gosto muito de ouvir podcast, eu tenho lavado muita louça, agora eu já não consigo mais lavar louça e fazer as atividades domésticas sem estar com podcast. E assim, desde o início do projeto do Speedcast a gente diz assim, ó, a gente veio fazer um podcast diferente, e aí quando perguntam, mas diferente por quê? Porque não tinha os podcasts que a gente achava maneiro. Sincerão, né? Não, sincero mesmo, pô, era só palestra, uns negócios chatos. Só que agora tem uns podcasts muito legais, da última vez eu indiquei o Mediunizados, e agora eu vou indicar esse podcast que chama LigaCast, que é o podcast da Liga Jovem Espírita, que é lá de Fortaleza. O arroba deles no Instagram é Liga_Jovem_Espírita. Eu ouvi tipo uns 2 programas deles e eu achei muito legal 2 coisas. A primeira é que nem todos os integrantes são espíritas, tem, eu acho que o integrante da Umbanda, e isso é muito legal. Muito legal. Tudo a ver com a conversa de hoje, assim, né? Legal. Mas o principal é bem feito, gente. Isso é bom, hein? O áudio é bom, é bem editado. Os posts deles são sempre levados pra cultura pop. Então, assim, não é um negócio que a gente aqui no Spiritcast sabe fazer direito, mas a gente gosta que as pessoas façam. É legal fazer esses paralelos. Então, eu acho que o programa que eu vi deles era Super-Heróis Tem Religião, era um negócio assim. E eu achei que ia ser super... Porque às vezes quando é super-heróis, Marvel, não sei o que, vira tudo menos espiritismo. No caso deles, não. Eles têm uns trechinhos bonitinhos, assim, onde eles realmente fazem uma mescla boa. Essas foram as indicações que a gente teve hoje. Gente, só dá pra agradecer, porque o papo hoje foi maravilhoso. É muito legal gravar o Spiritcast. E é mais legal gravar o Spiritcast quando a gente tem gente que é amiga nossa, assim, que a gente pode trocar as ideias, que pensa meio parecido, mas não muito parecido. Dá pra fluir a conversa, né? Eu e o Henrico, a gente ficou conversando por meses sobre chamar vocês dois real. E eu tô, assim, muito feliz de vocês estarem aqui. Então, Vitor, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Paloma, cara, você é muito minha amiga, você sabe, a gente vive fofocando. Muitas fofocas. Eu quero fofocar com vocês agora também. A união é feita através da maledicência. Exatamente. A gente pode ter um grupo agora. A gente pode ter um grupo só pra falar mal. Paloma, prazer te conhecer. Prazer foi meu. O Vitor e a gente já se conhece há muito tempo, então obrigado por ter participado, cara. A gente tava querendo chamar vocês há muito tempo, que nem a Isa disse. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada mesmo, de verdade. Eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui. E pra mim, esse episódio foi topzera, porque fazia tempo que a gente não conversava, né, Henrico? Sim, fazia Só tempo. conversava. Então, valeu, de verdade. Ai, foi muito legal. Foi muito bom. Nossa, gostei muito de participar.
participar, conhecer também a Isa, que eu já vinha ouvindo, né, no podcast, e aí poder participar de uma conversa, né, com essa voz que eu já conhecia foi bem interessante mesmo. E foi um prazer também conhecer, Paloma. Muito obrigada pelo convite, gente. Foi muito legal mesmo gravar o programa. No começo rolou uma certa ansiedade, mas normal, né? Passou. Gente, então quem gostou do papo, quem gostou dos meninos aí, quiser acompanhar eles, não sei se tem material, acho que não tem nada de espírita ou qualquer coisa do gênero, mas sei lá, se curtiu o papo aí, é @Paloma com 2 L's, não é com 2 L, é Paloma31 com 2 L's. E o Vitor é o abr.victor. Então fica aí divulgado, mas tem uma página que o Vitor faz aí também. A nossa cachorrinha, Nívia The Dog. Nívia The Dog. Cara, é muito legal esse perfil aí. Hoje faz 1 ano que ela tá com a gente. Pra quem gostar desses perfis de animais aí, que eu sei que tem uma galera que curte bastante. Como é que é a roupa? Nívia The Dog. Nívia The Dog. É D com THE ou é DD mesmo? O D, o artigo em inglês. THE. Obrigado, gente. Foi muito da hora o papo. Obrigado mesmo, de verdade, de coração. Nunca vou parar de dizer obrigado. E se você gostou deste programa, se você curtiu o Spiritcast, todos os dias 13h30 a gente faz programa. Nos últimos dias a gente deu uma atrasadinha, a gente até brincou com isso agora no início, mas é porque tava tenso, então a gente atrasou. Esse aqui, então, provavelmente vai entrar bem atrasado. Mas fica tranquilo, porque a partir do dia 30, todos os dias é atraso. Então, na verdade, quem tá atrasado pra ouvir é você, não é a gente? Bom argumento. Acompanhe a gente nas redes sociais, @Spiritcast Brasil, lá você encontra todos os nossos materiais, todos os 20 e tantos programas que a gente já gravou. Eu nunca sei terminar esse programa, inclusive aceito sugestões, quem quiser deixar na caixa aí de pergunta ou mandar uma DM, como que a gente encerra o Spiritcast. Então não tem mais o que dizer, não tem mais o que agradecer, não tem mais o que divulgar, só falta aquele maravilhoso, consagrado e sempre presente em todos os eventos espíritas, que assim E que assim seja! Muito obrigada! Valeu, gente.